No chamado propriamente dito, Deus não deu a Abraão motivos ou explicações. Deu-lhe simplesmente uma promessa. Te mostrarei, de ti farei. E é importante destacar que esta promessa, como ensinavam os rabis do Talmud, foi sétupla. Veja só, primeiro, ele seria o pai de uma grande nação. A palavra hebraica usada aqui é goi e não povo. É um conceito político, implicando em uma base territorial. Aqui, de fato, se encontrava o teste da fé de Abrão em Deus, porque com 75 anos ele ainda não tinha herdeiros. Segundo, Deus o abençoaria durante a sua vida. Isso significava que ele iria ser protegido de qualquer dano e que ele gozaria do favor de Deus de formas ainda não imaginadas. Terceiro, o próprio Abrão seria uma figura mundial. O seu nome iria ser grande. Não se pode culpar um homem por querer ser conhecido em círculos mais amplos. O erro está na razão indigna para esse desejo e nos métodos questionáveis empregados para alcançá-lo. Em quarto lugar, ele seria uma bênção para outras pessoas. Não é suficiente querer um lugar de destaque só por amor à fama. Abrão seria abençoado por Deus para que pudesse ajudar os outros. Cargos elevados devem inspirar um senso de responsabilidade e não de mero gozo dos privilégios especiais neles inerentes. Em quinto lugar, as suas bênçãos seriam compartilhadas com aqueles que o recebessem, pois dessa forma eles declarariam a sua abertura para com Deus. Em sexto lugar, os que amaldiçoassem, degradassem, desprezassem Abrão, com esse ato revelariam insensibilidade para com Deus que estava operando nele e precipitariam a ira de Deus sobre si próprios. Em sétimo lugar, a sua influência benéfica seria universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É realmente muito impressionante observar que aqui, em Gênesis 12, versículo 3, Deus não usou a palavra Eretz, como em Gênesis 1, 14, 19, 18, 25, etc., mas Adamá, como em Gênesis 3, 17. O vínculo manifesto entre maldita é a terra, Adamá, em Gênesis 3, 17, ficou em evidência em Gênesis 12, 3, quando foi preferido: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Adamá, demonstrando que a maldição deveria ser removida por Cristo. Observe que aqueles que lidam com Deus devem lidar com confiança. E Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para outros. E sua grande preocupação é que o mundo todo seja abençoado. A comissão missionária da igreja não começa com João 3,16, nem com Mateus 28, 18 a 20. Começa com a aliança entre Deus e Abrão. Somos abençoados para que sejamos uma bênção. Preste bastante atenção no contraste entre Gênesis 11, de 1 a 9, e Gênesis 12, de 1 a 3. Em Babel, os homens disseram: façamos. Mas para Abraão, Deus disse: farei. Em Babel, os homens queriam tornar seu nome célebre, mas foi Deus quem engrandeceu o nome de Abraão. Em Babel, os trabalhadores tentaram unir os homens para depois dividi-los. Mas por meio de Abraão, o mundo todo foi abençoado e todos os cristãos são unidos em Jesus Cristo. É claro que Pentecostes, Atos 2, é o inverso de Babel, como foi dito no vídeo passado. Porém, Pentecostes não poderia ter ocorrido sem a aliança de Deus com Abrão. Abrão chegou à terra prometida, mas outros tinham chegado antes, pois estavam os amaldiçoados cananeus na terra. E pelo que parece, ele não teria lugar onde armar a sua tenda, exceto por permissão deles. Dessa maneira, os amaldiçoados cananeus pareciam estar em melhores circunstâncias do que o abençoado Abrão. Observe que os filhos deste mundo normalmente possuem mais coisas deste mundo do que os filhos de Deus. Ele não tinha onde estabelecer-se. E diante dessa situação, ele se moveu para a montanha, sendo a primeira parada no Carvalho de Moré, em Siquém, que é uma cidade mencionada em Gênesis 33, versículo 18 e 19, e em outras passagens, e que no Novo Testamento é chamada de Sicar, em João 4, versículo 5. Siquém significa ombro, uma alusão à serra, que é uma extensão entre os montes Ebal e Gerezim,
separados como estavam os dois por ligeiramente mais do que 3 quilômetros. Siquém ficava ao sul, no entroncamento de estradas da Palestina Central, e ficou marcada como um lugar de tomadas de decisão. Ali, os israelitas deveriam reunir-se para fazer escolhas de bênção ou de maldição. Ali, Josué pronunciaria a sua última exortação. E ali, o reino de Salomão um dia se dividiria em 2, coisa que deixou traços na comunidade samaritana ainda sobrevivente nesse local, a moderna Nablus. Diante dos cananeus, poderia parecer que a promessa de Deus havia sido anulada. Note que Deus havia aparecido originalmente a Abrão como o Deus da glória, quando ele estava na Caldeia. E depois disso, não há indício de Abrão recebendo qualquer outra revelação de Deus durante a sua demora em Harã. Isso é muito importante. No início, o Senhor disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora, ele declarou: a tua descendência darei esta terra. Isso traz diante de nós um princípio importantíssimo quanto aos caminhos de Deus, que tem sido muitas vezes perdido de vista por homens que só enfatizam um lado da verdade. Esse princípio é que a graça divina nunca se põe de lado às exigências da justiça divina. Deus nunca mostra misericórdia à custa de sua santidade. O Carvalho de Moré, que significa mestre e que corresponde ao moderno Balatá, que fica a cerca de 45 quilômetros ao norte de Jerusalém, talvez tenha levado esse nome, Moré, por conta da prática de adivinhação. Confira lá em Juízes 9, versículo 37. Ali era, provavelmente, a cena de um santuário cananeu. E a expressão, o lugar de Siquém, pode indicar isso, pois este termo frequentemente se aplicava a um lugar sagrado, e aqui poderia indicar a presença de um santuário cananeu. Se foi este o caso, uma antecipação do gozo de coisas por vir, foi que nessa fortaleza de outros deuses, o Senhor revelou sua presença, demarcou a terra que deu a seu servo e recebeu homenagem formal. Antigamente a cidade de Siquém era importante porque por ali passavam 2 rotas comerciais, uma leste-oeste e outra norte-sul. Movendo-se em direção sul, o sul aqui é o Negueb, atual área árida, a sudoeste do Mar Morto, descrita por Nelson Glueck como uma parte-chave da faixa de terra imensamente estratégica que une a Ásia e a África. Glueck trouxe à luz ampla evidência de que o Negueb teve boa densidade populacional na época de Abrão. Ele comenta a confirmação arqueológica da validade geral das reminiscências históricas da época de Abraão, preservadas nos capítulos 12, 13 e 14 do livro de Gênesis. Então, movendo-se para o sul, o próximo ponto em que Abraão se fixou foi em uma montanha entre Betel e Ai. Betel significa a casa de Deus e Ai significa ruína. Em termos figurativos, Abraão e Sara estavam andando na luz do leste para o oeste, da cidade da ruína para a casa de Deus. Recente trabalho arqueológico revelou que este local já estava abandonado por no mínimo 500 anos quando Abraão chegou. As ruínas eram originalmente uma cidade-fortaleza que fora construída pelos egípcios. Nessa montanha, Abraão construiu outro altar e adorou a Deus. Para onde quer que Abraão fosse em Canaã, lá ele levantava sua tenda e seu altar ao Deus que lhe aparecera. A tenda indicava que ele era um estrangeiro e peregrino, que não pertencia a este mundo. E o altar indicava que ele era um cidadão do céu que adorava o verdadeiro Deus vivo. E era assim que Abrão sabia para onde ir e o que fazer. Ele invocava o nome do Senhor e Deus o ajudava. E seus vizinhos sabiam que ele tinha um altar, mas não tinha ídolos. Sabiam que ele não tinha lugares sagrados, mas construía o seu altar onde levantava sua tenda. Era possível traçar o caminho que Abrão havia percorrido até então, seguindo o rastro dos altares que havia deixado para trás. Não se envergonhava de adorar a Deus abertamente enquanto seus vizinhos pagãos o observavam.